Oi, eu sou a Luísa Ferreira, sou acadêmica do curso de Educação Especial Diurno no último semestre. Faço essa disciplina de DCG, de Ética e Felicidade, lições de filosofia antiga para uma vida boa. E agora esse é o trabalho final, ele está sendo gravado pelo Google Meet, porque eu estou sem telefone, meu celular estragou e acabou que eu só consegui arrumar esse meio para fazer essa gravação. Então eu vou falar bem sobre como foi essa disciplina através das aulas. E a primeira aula inaugural, que fala sobre o cuidado de si, traz as falas de que não existem formas para ser feliz o tempo inteiro e a felicidade é algo coletivo que depende de fatores sociais e cotidianos e até mesmo desafios e perdas. E isso é visto ao longo de todas as aulas dessa disciplina. Então, o principal assunto comentado nessa aula é o cuidado de si, e ele é visto como uma forma que ele olha para o corpo, para a alma, consciência e vida interior. E aí, dessa forma, a gente pode fazer algo, coisas que alimentem a nossa espiritualidade e que causam uma felicidade plena, né? Então, na próxima aula, que é sobre as ideias equivocadas sobre a felicidade, aqui são abordados os conceitos de felicidade hedônica, que é uma felicidade momentânea, de prazeres momentâneos, e a felicidade eudaimônica, que é a felicidade verdadeira, a felicidade plena. Aqui nessa aula utilizado o dinheiro, que no caso ele é utilizado bastante para falar sobre a felicidade momentânea, que muitas vezes, até principalmente nos dias atuais, o dinheiro é visto como uma felicidade, uma fonte de felicidade. Só que, como dito pelo professor em diversas aulas, ele causa uma qualidade de vida, ele é uma fonte de uma vida digna. Ele dá alimento, ele dá casa, ele dá roupas, mas ele não dá a felicidade, ele não causa a felicidade. E uma ideia que eu destaco nessa aula, que eu considero ser bem importante, é a gente colocar a felicidade como uma meta, como se fosse uma coisa a ser atingida, sendo que não, ela é construída ao longo da vida. E eu também trago a teoria de Sonde, que ela é exposta na aula, que que a felicidade seria dividida em três origens: 50% genética, 10% circunstâncias da vida e 40% ações e pensamentos intencionais. E ao longo da disciplina a gente pode ver isso, né? Aí vem a aula 5, que é a vida boa a partir da mitologia grega, que traz os mitos. E ele é mencionado que ele é uma coisa sagrada, que se situa entre a fé e a razão. E às vezes ele surge para deixar algum ensinamento, aconselhamento para as pessoas. E ele também pode propor uma reflexão ética e pode valorizar a experiência humana. E aí já na aula 6 é a filosofia como modo de vida. E aqui também é feita uma relação com o mito. Então a filosofia ela não estimula uma crença, então ela não é uma religião que acredita em uma coisa maior, mas ela também não é uma ciência que busca entender como que as coisas acontecem. Ela busca a razão das coisas acontecerem. E ela é bem diferente do mito. O mito, na verdade, ele é uma coisa imaginária, vinda do mundo imaginário, e a filosofia, ela é uma coisa racional, é a indagação para estabelecer a verdade. Então, ela é uma verdade, ela é uma fonte da verdade. E nos dias atuais, principalmente, a filosofia ela pode ser confundida bastante com a autoajuda, aqueles coaches, né, já mencionados nas aulas. Só que a filosofia ela não tem uma forma específica para a felicidade, ela não tem um caminho, como já mencionado na primeira aula. E a autoajuda é uma coisa concreta, é uma coisa que tem um percurso pronto, né? E a teoria de Claire Saunders, acredito que seja assim, Claire Saunders, ela questiona o que existe. A filosofia dela é questionar o que existe. Então, não é como, e sim o que existe, né? E aí vem a aula 7 e 8, que ela faz uma recapitulação das aulas passadas, e ela traz o autoconhecimento socrático. E a principal ideia de Sócrates é de como se deve viver a vida e como que é viver corretamente, né? E ele trouxe duas grandes contribuições, que uma foi para a filosofia, que é a partir da negação do senso comum, né? E a contribuição aos filósofos, que ele deixou o método socrático, né? Através da maiêutica. E como que Sócrates acreditava que seria o certo viver é ter uma vida simples, sem luxo, sem coisas materiais, sem bens, e sim uma vida simples em busca da felicidade, né? Construindo a felicidade. E o método socrático, né, era a maiêutica, ele
ao conversar com alguém, ele colocava a pessoa a falar, a explicar seus argumentos, como se ele fosse uma pessoa ignorante, que não tivesse conhecimento. E através das falas da outra pessoa, ele identificava algumas falhas e depois conversava através da dialética, onde os dois colocavam as suas versões, né, as suas ideias, os seus pensamentos, até atingir uma verdade. E eu acredito que esse método ele é a melhor forma hoje em dia para discutir assuntos sérios como política e saúde, né? Na aula 9 e 10 vem o amor, que é os conceitos de Platão, né? Aqui é utilizado o livro A História e o Banquete, e primeiro que aparece é o Eros, o amor Eros, que para Platão ele vem da falta e da carência, baseada na história que o Aristófanes conta no Banquete, que é de que os humanos eles eram duplos, possuíam 4 braços, 4 pernas e 2 sexos, e eles eram como uma forma esférica, né? Até que Zeus veio com um golpe e dividiu, repartiu essa esfera, tornando os seres humanos que a gente conhece hoje em dia, com 2 braços, 2 pernas e um sexo. Para Platão, esse amor, o Eros, ele é essa busca pelo que foi perdido, é a busca pelo outro sexo, pela outra parte do corpo, e que parece que nunca vai ser saciado, porque no caso não tem como voltar a isso, né? E pode causar uma infelicidade. E depois do amor Eros vem o amor filha, que está presente na amizade, na família, e esse amor foi pensado por Aristóteles, é uma coisa gratuita, demonstrada de uma forma verdadeira e simples, sem esperar algo em troca. Entendido também que a gente passa, eu acredito, pelo amor Eros e pelo amor filha aí, ao longo da nossa vida, ao longo das nossas relações. E nas relações de amor, assim, carnais, a gente pode ver que a gente passa primeiro pelo amor Eros, que a gente não vê os defeitos da pessoa, a gente não vê os problemas nem nada. É mais aquela coisa carnal, a paixão, o desejo, a carência, e que pode, ao longo do tempo, se transformar em algo duradouro, que é o amor filha, que é algo mais saudável, algo mais concreto e duradouro. E aí vem o amor ágape, que ele é o amor ao próximo. Pode ser relacionado ao amor divino, imortal, que é o visto pelos cristãos, né? E nessas relações do amor filha e do amor ágape, a gente pode ver as relações parentais, que existe um amor incondicional, um amor gratuito, que os pais abdicam da sua felicidade, da sua vontade, para ver o filho bem, para ver o filho feliz, né? E eu acredito que esses amores, o amor eros, o amor filha e o amor ágape, eles estão presentes em todas as relações ao longo da nossa vida. Depois vem a aula 11, que é a felicidade para Aristóteles, a eudaimonia, né? E para Aristóteles, filosofar é o caminho da felicidade. Ele argumentava que o tempo e as coisas que ocorrem nele não importam, e sim a gente se manter feliz. O homem, para Aristóteles, era um ser social e político. Então, ele tinha necessidade de conviver em sociedade, de interagir, de viver em sociedade. Para Aristóteles, a felicidade é viver bem, ter boas ações, ser uma pessoa com virtudes. E ele dizia que existe uma diferença entre estar feliz e ser feliz. E aqui a gente pode fazer relação lá com as primeiras aulas da felicidade eudaimônica e da felicidade hedônica, que no caso seria o estar feliz, a felicidade hedônica, e o ser feliz, a felicidade eudaimônica, né? Aqui eu destaquei uma frase do livro que diz que cabe a nós mortais procurar na vida a constância da felicidade e a filosofia é um caminho para alcançá-la. Já na aula 12, ela fala sobre a vida feliz a partir das escolas helênicas, que aqui traz às vezes algumas escolas filosóficas, e a primeira é a escola dos cínicos, que eles não seguiam regras, eles tinham uma vida muito simples, prezavam pela simplicidade, e eles acreditavam que a felicidade ela poderia ser alcançada por todos, porque no caso dependia só dessa simplicidade, né? Ela não dependia dos fatores como luxo, riqueza e bens. Já os epicuristas, que são outro grupo, outra escola, eles pensavam muito sobre os prazeres e eles tinham a teoria de que existiam os prazeres móveis e os imóveis. Novamente, a gente faz relação com a felicidade hedônica e eudaimônica. Como o prazer móvel era o desejo sexual que eles tinham como teoria, e o prazer imóvel seria o que encanta o espírito, o que alimenta. Pequenas atitudes, coisas do dia a dia, do cotidiano, que alimentam nossa espiritualidade.
E o Epicuro é um filósofo que era o principal representante dos epicuristas. Ele considerava que a felicidade é a busca pelo verdadeiro prazer, e ela era baseada em três coisas: amizade, liberdade e reflexão. Partindo para o terceiro grupo de escolas filosóficas, os estoicos eles pensavam que a filosofia era uma atividade a ser vivida sempre. Eles acreditavam que a felicidade era um bem maior e quem possuía era quem vivia bem no universo, já que eles defendiam a ordem do cosmos, a ordem do universo, né? A estabilidade. No final desse capítulo do livro, dessa aula, tem também mais uma escola, que é a escola do ceticismo. Eles tinham como ponto central a indiferença. Então, eles eram indiferentes a tudo, a todas as coisas e a todo o conhecimento, e viviam uma vida mais reclusa. Na penúltima aula, aula 13, é abordada a ética e a moral. E a ética é um conjunto de regras e valores universais que regem a comunidade humana. E quem discutiu primeiramente a ética foi Aristóteles, na obra dele Ética e Nicômaco, que ele apresentou as primeiras ideias do que seria ética, sendo uma construção do ser humano que deve ser passada de geração para geração. Então a gente pode considerar que ética e moral são coisas diferentes. A ética são princípios e valores que a sociedade possui, e a moral ela está ligada à ação e prática baseada nesses valores. Então a moral é aquilo que eu penso quando eu vou fazer alguma coisa. Eu penso se eu posso ou não baseado na minha moral. Eu tenho a ética, conheço a ética da sociedade, mas as minhas atitudes são baseadas na minha moral, no meu interior. Por fim, tem a aula 14, que eu acredito que ela tenha sido como uma recapitulação de tudo que a gente viu durante a disciplina, que é a vida feliz humana. Inicialmente, a professora reforça que não existe um formato pronto, como já foi reforçado em outras aulas, da felicidade. Ela não é uma forma, não existe um caminho exato para a felicidade. E ele traz algumas ideias da vida feliz, que é, no caso, ser protagonista da sua própria existência. E eu destaquei uma frase do professor que diz que não estamos aqui apenas para viver, mas sim viver bem. A felicidade, o professor afirma que ela é a construção de uma vida, mencionando prazeres momentâneos que não pode ser considerado felicidade plena. E é o que a gente já falou anteriormente, dos vários prazeres que a gente acredita ser felicidade, mas na verdade não é. A felicidade ela pode ser um guia de como ser uma pessoa melhor, de como ter uma vida melhor e, consequentemente, uma vida mais feliz, né? Os conceitos de felicidade verdadeira, felicidade plena, eudaimonia, ela é retomada e ressalta a importância de olhar para o íntimo e para a nossa voz interior. O dinheiro aqui novamente é associado à felicidade, porque ele é muito presente nos dias de hoje como o foco principal da felicidade. E o professor argumenta que sim, o dinheiro promove a qualidade de vida, uma vida digna, mas ele não é a felicidade. Inclusive, ele mostra um gráfico que fala sobre a questão financeira das pessoas, como cresce a questão financeira, mas a felicidade continua na mesma linha, né? E fazendo referência a Schopenhauer, o professor coloca a dor em destaque, como lá no início a gente viu. E ele afirma que administrar a dor é um gesto de sabedoria. E administrar tristeza, obstáculos, a gente tem que superar. Saber administrar é superar essas tristezas e obstáculos, podendo ter uma vida feliz, né? E por final são feitos algum questionamento para a gente refletir, que é se eu tô no caminho certo, o que eu quero ser, o que eu quero atingir. E isso é bem importante para a gente trazer a filosofia mais para perto da gente, pra gente ter uma vida plena e uma vida feliz.